Se você ainda não sabe o que está acontecendo, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre Covid-19 e as últimas revelações. Este aqui é o Anthony Fauci, a principal autoridade científica na época do Covid, que defendeu e aconselhou todas as medidas durante a pandemia, de distanciamento social, máscara e principalmente as vacinas. E nessa semana passada, dia 29 de julho de 2026, ele entra novamente no radar de toda a mídia mundial, porque ele foi até o Congresso para poder responder algumas perguntas. E adivinhe só, ele invocou a quinta emenda dos Estados Unidos e negou a responder nada mais nada menos do que 111 perguntas. Mas olha só que interessante, o que ele falava na época da pandemia e o que ele falou essa semana. The answer is, if there are oversight hearings, I absolutely will cooperate fully and testify before the Congress if asked. You may not know, but I've testified before the Congress a few hundred times, okay, over the last 40 years or so. So I have no trouble testifying. We can defend and explain and stand by everything that we've said, so I have nothing to do. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you. E tudo isso começou por conta do Senado ter tido acesso aos seus diários e documentos pessoais que mostravam uma nítida diferença entre aquilo que ele conversava de forma privada e as suas decisões públicas quanto à pandemia. O Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de Saúde dos Estados Unidos, disse que as revelações no diário do Dr. Fauci são, assim, bizarras. Que basicamente ele mentiu sobre tudo. Sobre a transmissão, sobre a imunidade natural, sobre as vacinas, sobre o distanciamento, sobre as máscaras, sobre tudo. He says in his diaries on January 30th that the Wuhan lab could not possibly be the source of the virus. Oh, we know that was all false. And then, well, we all know it, but Yeah. now his diary, he says he knew that. And yet for 2 years he told us that But he he was lied even- about masks, he lied about social distancing, he lied about the transmission, he lied about natural immunity. E mais, eles descobriram pela primeira vez que depois do Fauci ter tomado a vacina, ele teve um efeito colateral pulmonar e escondeu de todo mundo. He got vaccinated, a very, very public press conference I remember in that. January of 2020. And then 5 months later, he had, and this is the first time that we knew this from the diary, he had a pulmonary infarction, which is one of the adverse events that NIH, CDC, and FDA said are expected from the vaccine. He never told anybody. He got treated for it privately by the best doctors in America. At the same time, he was telling everybody that that was not an adverse event. E todos esses documentos foram levados para o Senado. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais curiosa e tenebrosa. Esse aqui é o Peter Navarro, que é conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Dá só uma olhada no que ele fala. In March of 2020, Fauci in his diary, several diary entries, is on record saying that hydroxychloroquine is very, very safe. He wanted it distributed immediately. He wanted remdesivir to go through trials, not the other way around. And he was all for it. The politics changed radically when President Trump said, hey, let's try hydroxychloroquine. There was like this just mass insanity in the left-wing media. Fauci flipped with that, and he was part of the pressure on the FDA to prevent this administration and me specifically from being able to do what I did. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Mas depois que o Trump endossou o medicamento e a mídia explodiu, o Fauci volta atrás e começa a pressionar para poder ir contra o medicamento. O medicamento poderia ter salvado milhões de pessoas. Inclusive, no dia que ele estava no Senado, o senador Johnson foi e colocou na cara dele a comprovação daquilo que eles disseram que não tinha comprovação científica. So there's no evidence that ivermectin is helpful. On that exact same day, and I've got the studies right here. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Ou seja, tinha alguém que tinha razão.
Jair Bolsonaro. Ah, o tempo. Nada como o tempo, não é mesmo? Cadê a esquerda nesse momento? Cadê os artistas nesse momento? Cadê a Globo nesse momento? Vamos falar nada não? Vamos ficar caladinho? Estranho, né? O pessoal tá sabendo disso só pela internet, né? Mas vamos lá, porque piora muito. Ainda durante a audiência, a senadora Joni Ernst perguntou pro Fauci sobre partes de bebês abortados em pesquisas para poder fazer a vacina sobre o Covid. Ele se calou. Under your NIAID coronavirus, researchers also used aborted baby body parts in mice research, and taxpayers paid for them to do that. NIH-funded coronavirus researcher Dr. Ralph Barrick and his colleagues at UNC put parts of livers, thymuses, and chunks of human fetal lung that they got from aborted, almost 5-month-old human babies. They put those parts in their research mice. RML lab employees in Montana also ordered and used aborted baby body parts in their taxpayer-funded research. And emails show how they plan to use those mice for post-COVID work. NIH funded putting aborted babies' fingers and scalps off the heads of aborted babies and putting them into the backs of research mice. The scalps later grew fine baby hair in the mice. They even included those disgusting photos in their research paper that you funded. Not all of those were research on coronaviruses, but some were. Thankfully, the current NIH director has said no more of this. Dr. Fauci, yes or no? Do you think that human aborted parts should be put into mice for coronavirus research? The advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Poxa, como que sob uma alegação extremamente séria e grave como essa, você vai ficar calado? Não era ele que iria falar e esclarecer tudo a respeito do que ele estava fazendo? Por que se calou perante isso? Será que é verdade? Será que de fato foi usado partes de bebês para poder fazer pesquisa de vacina da Covid? Ah, Nicolas, mas tudo isso é uma palavra de um contra o outro. Não, seu gênio. Literalmente tem um relatório final do Congresso americano mostrando que distanciamento, não havia suporte científico quantitativo, máscaras eram ineficazes para controlar a transmissão, mas prejudicou do que ajudou. 3. Lockdowns geraram mais prejuízo do que proteção. 4. Miocardite, especialmente em homens jovens, é um efeito colateral reconhecido. Se você quiser saber mais, é só clicar no covid.gov. Vá lá e estude. Agora, o maior escândalo não foi somente o Dr. Fauci, foi a mídia. Vocês não lembram o que a mídia, e principalmente a Globo, fez durante a pandemia? Como, por exemplo, esse cara, que era empresário na frente da sua esposa, sendo humilhado, constrangido e multado, porque estava ali descumprindo regras que vieram da cabeça desse cara. Vocês estão pegando, desculpa perguntar. Para fazer uma autuação. Autuação de quê? Porque vocês estão com a porta aberta. Tem gente dentro? A porta não pode ficar aberta. Eu tô tirando lixo pra fora. Para tirar o lixo, você abre um pouco a porta, põe o lixo, volta como? e... Eu vou passar como? Você não precisa abrir 2 portas para pôr o lixo para fora. Eu vou passar por ali? Eu tô tirando, não senhor. Você não pode... Eu não tenho direito de me autuar. Não põe a mão em mim. Não tô pondo a mão Não em você. coloca a mão em mim. Não tô pondo a mão em você. Vocês não têm direito de me autuar. Chama a GCM, por favor. E não foi só uma vez não, a Globo ia atrás dos comerciantes como se eles fossem criminosos, genocidas, e constrangia, acabava com a vida das pessoas. Tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente tá sabendo que é pra ficar até às 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberta. Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma auto-infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei e a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não é justo fazer para uns e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que vida é essa? Enquanto isso, eles faziam propaganda na Globo com os artistas, dizendo para poder fazer origami, estudar, cantar, qualquer coisa, menos ir pra rua. Origami, ginástica, pintura, música, faça o que quiser, mas fique em casa. Fica em casa. Fique 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 em casa. Fica em casa. Uma verdade sendo revelada, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo, porque o Brasil inteiro precisa saber os rostos daqueles que fizeram terror
contra trabalhadores, pessoas comuns, e que inclusive descumpriram as medidas e ficavam pagando, né, de virtuosos para todo mundo. Depois de vários anos, a gente pode afirmar aquilo que muitos sabem há muitos anos também. Nunca foi pela ciência. Mais uma razão pra gente ficar em casa. Você não saia de casa. Ficando em casa, permanecendo em casa. Ficar na sua casa. Fiquem nas suas casas. Todo mundo em casa, só sai quem não puder mesmo, sai de máscara e guarda a distância de 2 metros. Como é que eu farei pra dar comida a cidadãozinho aqui, ó? Eu vou ter que roubar nesse país? O caos vem aí, a fome vai tirar o pessoal de casa. Ninguém pode impedir o meu direito de ir e vir. Decreto inconstitucional, eu não obedeço. Chora de tristeza? Eu choro de raiva. Bom, gente, nós vamos terminar aqui, tá? Para evitar maiores complicações, tá bom? Então, a gente não vai ter mais live, tá bom? Desculpe, uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa a todos.